Dando início aos trabalhos da Comissão de Finanças e Orçamento, o senhor vice-presidente Reinaldo fará a leitura do edital de convocação da presente audiência pública em respeito ao parágrafo único do artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Bom dia a todos. Bom dia, presidente Pretinho. Bom dia, presidente da comissão, Saulo. Bom dia, nosso secretário de Finanças, Michael, Márcio, todos os secretários, todo o público em geral. Bom dia aqui o meu colega e amigo Will, nosso secretário aqui também, todos os funcionários da casa. A Câmara Municipal de Cajamar tem a honra de convidar a população em geral, as sociedades de bairro, demais organizações não governamentais, clubes de serviço, entidades religiosas e qualquer outros segmentos representativos da população, para participarem da audiência pública, onde será discutido e debatido o projeto de lei 63/2026, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2027 e dá outras providências, LDO, conforme as normas regimentais, terão voz vereadores, prefeito, vice-prefeito, diretores municipais e titulares de cargos, servidores da administração, convidados oficiais, instituições públicas e privadas e através de representante legal ou emissário credenciado e eleitores. Com a palavra, presidente. A presente audiência pública seguirá os protocolos exigidos pelos órgãos públicos competentes. A audiência pública seguirá a seguinte ordem. O senhor secretário municipal da Fazenda, senhor Michael, fará uma explanação geral sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, com duração máxima de meia hora. O senhor secretário municipal da Fazenda, se assim entender, convocará os secretários os demais funcionários do Executivo presentes para que façam uso da palavra por até 15 minutos. Responda aos programas de suas pastas. Após a fala do secretário municipal da Fazenda, farão uso da palavra para as indagações os senhores vereadores, por ordem de chamada, cujas respostas serão dadas pelo senhor secretário municipal da Fazenda ou pelo secretário da pasta competente, se estiver presente. Após os senhores vereadores poderão indagar os senhores secretários municipais, um representante de cada sociedade de bairros, organização não governamentais, clube de serviços, entidades religiosas, todos devidamente identificados e credenciados conforme edital publicado. Por fim, qualquer eleitor poderá fazer suas indagações aos secretários presentes. Esta presidência não admitirá durante os trabalhos qualquer pergunta alheia ao tema da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO. Discussões de ideologia política ou crítica aos senhores secretários ou autoridades municipais. Inclusive, cassando a palavra quando ocorrer o descumprimento dessas regras, tudo em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal. A presente audiência pública terá duração improrrogável de até 3 horas, motivo pelo qual solicitamos àqueles que forem indagar os senhores secretários, bem como os mesmos em suas respostas, que façam de maneira objetiva, utilizando o menor espaço de tempo necessário, a fim que todos possam participar. Com a palavra, o senhor secretário da Fazenda, para a sua exposição inicial. Bom dia a todos. Quero cumprimentar o presidente dessa Igreja Casa de Leis, o vereador Pretinho, o presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, Saulo, e estender os cumprimentos a todos os vereadores presentes, meus colegas secretários, o público aqui presente. Bom, a presente audiência pública é para apresentar o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o exercício 2027, projeto protocolado nessa casa sobre o número 63/2026. Bom, a LDO, ela trata das metas e prioridades para o exercício 2027, além de
traçar as metas e as prioridades, ela visa, em especial, trazer equilíbrio fiscal, e a base do orçamento consiste no artigo 65 da Constituição Federal, a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei Orgânica do Município. Pode avançar. Bom, o ciclo orçamentário ele é composto pelo PPA, pela LDO e pela LOA. No caso da presente audiência, nós estamos discutindo o segundo ciclo do PPA. Então, as diretrizes para a elaboração do orçamento de 2027 é o que a gente vai estar apresentando a todos os senhores na presente data. Pode avançar, Márcio. Bom, o orçamento da nossa cidade, ele consiste no Poder Executivo, Poder Legislativo e Administração Indireta, no caso, o Instituto de Previdência Social dos Servidores de Cajamar. Os objetivos estratégicos, eles estão alinhados com a Agenda 2030 da ODS. Então, a gente está pensando em sustentabilidade, cidade para 10 anos, 20 anos, obrigatoriamente começa agora. Então, para elaborar o presente estudo, nós levamos em consideração o que o Boletim Focus do mês de março traçou como inflação. Então, o IPCA medido, acumulado para 2026 é de 3,91 e a gente considera para 2027 3,97, que é a estimativa de inflação para o exercício subsequente. Pode avançar. Bom, aqui a gente precisa falar de receitas. Então, a maior receita da nossa cidade é o ICMS. O ICMS, apesar de ser um imposto estadual, a cidade recebe 25% de tudo que o Estado arrecada, só que a conta é um pouco mais complexa. Ela leva em consideração o que é movimentado de mercadoria. Então, o ICMS consiste na circulação de mercadorias. O que é movimentado de mercadoria dentro do território do nosso município. Então, a conta que o Estado faz, a gente tem uma fatia dentro da arrecadação do Estado. Essa fatia, para 2027, será de 0,86. Isso vai representar algo em torno de 600 milhões de reais de repasse dessa receita para o município. Pode avançar? E assim vai ser feita a distribuição das receitas. Então, receitas correntes, a gente tem um total de 1.586 milhões de reais, que consiste entre impostos, taxas e contribuições 425 milhões, transferências correntes 1,5 bilhão. Outros 156 milhões 296 mil, que aí são as receitas que são de menor representatividade individualizadas, mas no somatório a gente chega nesse montante. Receita intra-orçamentária, que é aquela que ela é transitória. Então, aquilo que é retido do servidor público, que é repassado pelo Instituto de Previdência, é uma receita que ela só transita orçamentariamente, tá? Então, a gente estima dessa receita 69 milhões, quase 70 milhões de reais a ser repassado pelo Instituto de Previdência. Receita de capital consiste basicamente em operações de crédito, quando o município busca recursos no mercado financeiro para a promoção dos investimentos. E deduções do Fundeb, que é aquilo que o município contribui para a formação do Fundeb, 139 milhões, quase 140 milhões de reais, que é muito mais, a gente contribui muito mais do que efetivamente a gente arrecada a título de Fundeb. Pode avançar. Bom, estimativa de receita dentre todos os órgãos, prefeitura e instituto, nós temos aqui a distribuição que 82% da receita que é gerada da cidade é do Poder Executivo, que é o órgão arrecadador, 11% dessa receita está vinculado ao Instituto e 7% são as deduções aí do Fundeb, que eu especifiquei no quadro anterior. As despesas vão ficar alocadas entre o Poder Executivo 1.341 milhões, Câmara Municipal de Vereadores 44.476.000, Instituto de Previdência 201
1.810 milhões. Bom, aqui são as ações, né, de governo. Então, o PPA ele traçou algumas metas para serem atingidas e desenvolvidas ao longo do ciclo de 4 anos, e aqui estão todas elas. A gente vai discorrer entre as principais unidades orçamentárias, cada um dos orçamentos, que a gente está prospectando para a área de educação, tá? Então, aqui a gente não vai tratar meramente de meta física, a gente procurou fazer a tradução desses números para melhor compreensão de todos. Além da metafísica, também a gente especificou com relação aos valores para melhor compreensão. Então, gestão administrativa da Secretaria, 6.450.000, manutenção e conservação de unidades escolares, 65.212.000 transporte escolar, isso do ensino fundamental, 12.165.000, merenda escolar, 18.783.000, material escolar, 2.915.000, construção de novas unidades, reformas ou ampliações de escolas, 7.326.000, manutenção e conservação das unidades, 31.104.000, isso na educação infantil, alimentação escolar, também da educação infantil, 2.780.000, manutenção e conservação das unidades escolares e infantis, 46.390.000, transporte escolar da pré-escola, 3.431.000, alimentação escolar infantil, 4.227.000, material escolar também da pré-escola, 2.585.000, manutenção e conservação das unidades escolares, aí especial, 16 milhões de reais, transporte escolar especial, o adaptado, 10.403.000. Fundeb, que aí entra uma despesa com pessoal, 80.490.000, Fundeb das creches, 35 milhões, Fundeb profissional para a escola, 15.175.000, desenvolvimento do ensino fundamental, 14.347.000, desenvolvimento infantil de creche, 10.534.000, pré-escola, 2 milhões, o orçamento da pasta projetado como diretriz para a elaboração do orçamento para o exercício 2027, 387.725.000 reais. Aqui é uma demonstração gráfica daquilo que vem sendo aplicado atualmente, que, na verdade, busca se manter ao longo do exercício 2027 as mesmas ações. A Secretaria da Saúde, gestão administrativa, 8.708.000, construção e ampliação ou reforma das unidades de saúde, 2.500.000, atenção primária, 39.600.000 reais, programa Saúde da Família, 45.241.000, saúde bucal, 2.444.000, construção, ampliação e reforma de equipamentos de saúde, aí equipamentos de saúde, 2,5 milhões, aqui tem uma meta física de 3 e uma outra meta de 1, depois só precisava especificar, mas porque está replicando se é direcionado a alguma área específica da saúde, mas também 2,5 milhões. Assistência médica ambulatorial, 69.120.000 reais. Assistência médica especializada, 44.891.000. Transporte SUS, 2.246.000 reais. Gestão hospitalar, 75.605.000. Medicamentos, que é a dispensação de medicamentos, farmácia 24 horas, que agora tem também uma unidade instalada em Jordanésia, 18.101.000 reais. Atendimento de demandas judiciais, que são decisões em que o município é obrigado a comprar medicamento para auxiliar no tratamento dos munícipes, 1.042.000. Ações de controle de diabetes, 675.000 reais. Vigilância sanitária, 2.433.000 para promoção das ações e fiscalização também que eles exercem.
Vigilância epidemiológica, 5.784.000. Centro de testagem e aconselhamento, R$178.000. Controle de diretores, R$492.000. Aqui também é uma demonstração do que vem sendo desenvolvido pela Secretaria ao longo do exercício 2026, que se busca ao longo de 2027 manter o investimento em saúde para a manutenção dessas políticas públicas que foram instaladas na gestão do prefeito Caiane. Bom, Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas, gestão da Secretaria, R$7 milhões. Desenvolvimento e recuperação de vias e drenagens, R$22.156.000. Contenção de impostos, R$3.315.000. Secretaria de Serviços Públicos Municipais, gestão da pasta, R$14.334.000. Manutenção das vias e também drenagem, R$19.346.000. Limpezas públicas, R$39.165.000. Manutenção, que é a destinação final que é aterro sanitário, R$1.260.000. Gestão da iluminação pública, R$7.581.000. Locação de equipamentos para limpeza de córregos e desassoreamento de rios, R$15.111.000. O orçamento da pasta é de R$96.797.000. Também, de forma a ilustrar o que vem sendo desenvolvido e como está sendo empregado o recurso público na área de infraestrutura e serviços públicos. Desenvolvimento social, gestão da pasta, R$16.183.000. Gestão do Conselho Tutelar, R$924.000. Entre os benefícios, como assistência a moradores de rua ou pessoas em vulnerabilidade social, R$1.211.000. Auxílio emergencial, R$200.000. Gestão do SUAS, R$250.000. Benefícios socioassistenciais, R$1.289.000. Estruturação da rede do SUAS, R$100.000. Proteção social básica, R$3.659.000. Proteção social especial, R$7.223.000. Transferência de renda, que é a família Cajamar, para atender até 3.500 famílias, R$6 milhões. Assistência à pessoa idosa, R$1.921.000. Assistência à criança e adolescente, R$320.000. Assistência à mulher, R$105.000, totalizando aí investimento na área social de R$39.584.000. Também ilustrando como vem sendo atualmente empregado recursos públicos, que se pretende também, ao longo do exercício 2027, a manutenção dessas políticas públicas. Segurança e mobilidade, gestão administrativa, R$6.863.000. Construção, ampliação ou reforma das unidades de segurança, R$2.776.000. Gestão de segurança pública, R$31.886.000. Defesa civil, R$3.255.000. Apoio ao Corpo de Bombeiros, R$124.000. Subsídio tarifário, R$18.720.000. Bem-estar animal, R$1.512.000. Resgate e proteção animal, R$558.000. Novos pontos e abrigos de ônibus, R$851.000. Gestão de mobilidade urbana, R$18.954.000. E novos radars e medidores de velocidade, R$2.512.000. Também demonstrando como vem sendo empregado e investido o recurso público, que a gente vai continuar fazendo ao longo do exercício 2027. Habitação e regularização fundiária. Administração da pasta, R$1.309.000.
Desenvolvimento para a construção de novas unidades habitacionais, 16.292.000. Programa Casa Legal, que é de regularização fundiária, R$200 mil. Auxílio aluguel, R$3.241.000. Aluguel social, R$264 mil, totalizando R$21.306.000 para o exercício 2027. Emprego e relações de trabalho. Gestão da pasta, R$4.491.000. Qualificação e aperfeiçoamento para reingresso e requalificação no mercado de trabalho, R$1 milhão. E o transporte universitário, R$18 milhões, totalizando R$23.491.000. Desenvolvimento econômico. Gestão administrativa da pasta, R$3.631.000. Planejamento urbano, R$1.681.000. Gestão da educação, que é a Universidade de Tecnologia e Logística, R$12.670.000. Desenvolvimento econômico e empresarial, R$1.957.000, totalizando quase R$20 milhões ao longo de 2027. Esporte e lazer. Gestão da pasta, R$9.696.000. Construção, ampliação ou reforma dos equipamentos esportivos, R$100 mil. Ações esportivas, são os campeonatos, todas as práticas esportivas da cidade, R$3.636.000, totalizando R$13.432.000 ao longo de 2027. Meio ambiente, gestão também da Secretaria, R$2.572.000. Gestão ambiental, R$1.131.000, totalizando R$3.703.000. Turismo e cultura. Gestão da Secretaria, R$4.505.000. Construção, ampliação ou reforma das unidades de cultura e turismo, R$100 mil. Ações culturais, são as oficinas que são desenvolvidas pela pasta, R$888.000. E desenvolvimento turístico, R$296 mil, totalizando R$5.790.000. As demais secretarias, que são órgãos estratégicos ou de suporte, então a Secretaria do Governo, todas as ações da pasta, o orçamento previsto para 2027 é de R$7.060.000. Secretaria da Fazenda é de R$190 milhões, que fica aí dividido em R$28.770.000 para manutenção da secretaria, e amortização da dívida e pagamento de precatórios de R$161 milhões. Aqui dívida tem dívida consolidada, flutuante, que é o que a gente já está provisionando para pagamento em 27. Modernização, tecnologia e inovação, R$9 milhões. Suporte, que são as secretarias meio. Administração, R$35 milhões. Gestão de pessoas, R$17 milhões, que aqui tem a Escola de Governo, o Plano de Saúde dos Servidores Públicos. Secretaria de Comunicação e Gestão de Eventos, R$12.716.000. E Secretaria de Justiça, R$7.443.000. Fundo Social, R$2.394.000. A Controladoria do Município, R$869.000. E uma reserva de contingência de R$6.642.000. Bom, aqui outros pontos que são extremamente importantes. A LDO traz uma previsão, um quadro de renúncia de receita, e essa renúncia de receita é justamente políticas econômicas que o município vem fazendo para desenvolver economicamente tanto o setor logístico quanto o setor de prestação de serviços e uma área fabril no geral. Aqui são algumas empresas que são beneficiárias, tá, dos incentivos fiscais, como o PLP, Gonçalves Gráficas, Ceras Johnson, PLD, SKF e LP.
E também nós temos as isenções de PTU, taxa de remoção de lixo, que aí a gente está falando dos moradores do CDHU, também os aposentados, pensionistas, beneficiários do BPC-Leas. E esse quadro é um quadro onde a gente projeta uma estimativa de renúncia e também estabelece uma medida compensatória, que no caso é a da nossa nova receita, que a gente demonstrou aqui que ela está em constante crescimento, que nos permite a manutenção dessas políticas econômicas, abrir inclusive possibilidade aí, se for necessário e pertinente, a instalação de programas de recuperação fiscal, que a gente chama de REFIS, para trazer também, além de receita, uma possibilidade maior para o contribuinte regularizar os seus débitos frente à Fazenda Pública Municipal. Outros pontos aí importantes é o artigo 15 do projeto, né, que fixa que a administração poderá fazer remanejamento, piramidação total, parcial e suplementação no limite de até 20% do que está sendo projetado para se arrecadar. Uma outra questão também importante para se destacar, presidente, é a contribuição dos servidores públicos, né? Então, aquilo que o servidor contribui para a formação do Instituto de Previdência é de 14%, a parte que a gente chama aí de empregado, que é por parte da prefeitura, de 19,50%, só que aí tem um diferenciamento aí do déficit de 4,26% também, que é o cálculo atuarial que foi feito e demonstrou essa necessidade já há 2 ou 3 anos que a gente vem fazendo esse aporte para suprir esse déficit. Bom, a Câmara Municipal, que é o orçamento também está especificado da seguinte forma: ampliação do prédio, R$2 milhões, reforma do prédio, 550 mil, e a gestão da Câmara, 41.926.000, que aí totaliza os R$44.476.000 projetado para 2027. O regime próprio na Previdência Social de Cajamar, reforma ou ampliação do prédio está previsto R$400 mil, administração R$10 milhões, os benefícios pagos aos servidores inativos R$82 milhões, e reserva de contingência do Instituto de R$108.848.000, totalizando R$201.810. Presidente, essa foi a apresentação, a minha explanação. Estou à disposição para esclarecer eventuais dúvidas, assim como os meus colegas secretários, caso necessário. Obrigado. Uma vez que o senhor secretário já apresentou suas considerações, abrimos a segunda parte dos trabalhos, para a indagação dos senhores vereadores aí. Quem tiver alguma indagação. Tranquilo? Aí, esse time vai estar que contrato, aquela chata, versão aí, que mexe. Alô, bom dia a todos, bom dia a todos os secretários. Em nome do vice-prefeito Regis, quero cumprimentar todos os secretários presentes, todos os funcionários da prefeitura, o nosso mentor aí, Michael. Muito bom todo ano ter você aqui junto com a gente, explanando esse papel, o quanto é importante para o próximo ano. O presidente dessa comissão, Saulo, juntamente com o Reinaldo, o Will e todos os vereadores que estão aqui presentes. Bom, não tem muita mudança, né, drástica de orçamento de um ano para o outro, né, Michael? A gente vê que a cidade está crescendo e a gente vai se aperfeiçoando conforme o crescimento da cidade. A gente sabe que a política é muito dinâmica e a política às vezes é momentânea. Às vezes a gente programa algo para tal pasta, para tal secretaria, e a gente sabe que no decorrer do ano acaba tendo algumas mudanças, e a gente
como estamos à frente da política, temos que estar consertando, mas eu queria, mais uma vez aqui, desejar os parabéns a você, por todo ano você está concluindo, a gente sabe que a nossa cidade está evoluindo, que a nossa cidade está crescendo e estamos dando atenção a todas as pastas, né? A gente vê que a gente vai, conforme as demandas que vai acontecendo, a gente vai dando as atenções. Eu gostaria só de dar os parabéns. Obrigado. Michael, eu gostaria de fazer uma perguntinha, eu não sei se é para o Afonso ou para o Raul, da manutenção dos parques. E tem bastante parque que precisa de fazer a manutenção ali, acho que tem R$100 aí só. Vamos lá. Volta aqui, né? Claro. Construção, ampliação e reforma de equipamentos esportivos, R$100 mil. Um dos secretários quer especificar mais alguma questão? Raul? Bom dia a todos, né? Saulo, é o seguinte, ali dentro da pasta do esporte tem esse valor de R$100 mil, porém dentro da pasta dos serviços públicos, nós temos algumas atividades que fazem a manutenção também de todos os próprios públicos. Por exemplo, parques, a gente faz um apoio também na educação, fazemos apoio em todas as secretarias, então muito provável que esse valor é para algum investimento específico que o Afonso preveu, mas dentro dos serviços públicos, a zeladoria a gente faz por ele. Tá, mas implantação de novos equipamentos, tipo academia ar livre, tem bastante parque. Então, aí eu acho que o Afonso ele consegue ver se é... Tchau. Bom dia, Bom dia. presidente. Bom dia, Michael, todos os secretários, público. A gente, dentro da pasta de ações desportivas, nós temos um valor previsto e eu acredito que até o final do ano a gente vai acrescentar 8 academias novas e mais 8 playgrounds de brinquedo em algumas tanto parque quanto praças que a gente elegeu como prioridade, tá? Olá, senhor presidente, Adriano. Primeiramente, bom dia a todos. Comentar aqui o nosso presidente da comissão Saio, nosso presidente da Câmara Pretinho, em nome de todos nós, meus amigos vereadores, a todos os secretários aqui presentes também, agradeço, e ao público geral. Eu quero fazer uma pergunta para o nosso secretário de Saúde, Daniel, se é com ele fala ou não sei se é com o próprio presidente ou Michael. Não. Pode fazer, vereador. Secretário. Eu estava vendo pelo orçamento, pela saúde do animal e também de controle de vetores. Pela saúde do animal, é um investimento de R$1.512.000. E pelo controle de vetores, R$492.000. Dentro desse orçamento, há uma expectativa de, por exemplo, na saúde animal, de reforma, melhoramento da UBS, que eu vejo que nós temos a UBS, tanto a UBS quanto a Avan, né? Então, até parabenizo por esse trabalho, sim, trabalho inédito para o Cajamar. Se dentro disso aí você tem alguma ampliação, alguma situação. Com o Leandro. Ô, Leandro, bom dia. Bom dia, tudo bem? O bem-estar animal fica lá comigo. De vetores também contigo? De vetores depois é com o Daniel, com a da zoonose. Com relação a esse 1 milhão, a gente já está contemplando, nós estamos acrescentando mais uma ONG agora, nós tínhamos 2 ONGs, então nós estamos acrescentando mais uma ONG com subsídio para poder atender esses animais que ficam abandonados. Ótimo. Estamos então prevendo o aumento de 360 para 400 castrações mês, porque aumentou muito a questão do abandono animal. Primeiro, bom dia, presidente, bom dia, público, bom dia, meus amigos secretários aqui, a todos os vereadores. E então a gente vai fazer alguns investimentos e aí no próximo ano a gente já está prevendo para 2028, ano que vem a gente começar o estudo para a gente poder fazer um convênio, se não conseguir um hospital veterinário, fazer um convênio com os hospitais veterinários aqui da região para a gente poder atender média e alta complexidade para atender os nossos animais aqui, tá bom, vereador? Perfeito.
Só para complemento aqui dos vetores, nós sabemos que, principalmente no verão, na época de chuva, a gente vê que tem um aumento de vetores, principalmente de rato, barato. Se dentro desse orçamento, 492 milhões, qual que é a previsão de investimento nessa situação? Daniel, né? É isso mesmo? Secretário de Saúde? Bom dia a todas as pessoas presentes. Com relação à saúde, tenho que reforçar que o principal ponto é sempre a defesa da vida humana. Então, como o Leandro bem falou, questões relacionadas ao bem-estar animal, à saúde animal, estão diretamente relacionadas a outra pasta, não vinculadas à saúde, visto que a nossa principal frente é resguardar, defender a saúde da nossa população. Quando a gente fala dos investimentos feitos através das zoonoses, nós temos principalmente ações relacionadas às arboviroses, como no caso aí da dengue. Então, o município de Cajamar vem conseguindo cumprir as exigências, são 4 ciclos de combate. Nós temos ações efetivas nessa linha. Vocês podem notar que na região, o município de Cajamar é que apresenta a menor incidência, quando nós temos esses picos sazonais de dengue, por exemplo, a menor incidência porque nós conseguimos fazer um acompanhamento efetivo com relação ao caso a caso, a avaliação da densidade larvária, bloqueios e por aí segue. E quando a gente fala de questões relacionadas a insetos, a ratos, a todas as outras questões, nós temos o acompanhamento da saúde enquanto doenças que podem ser disseminadas através desses animais, mas não um compromisso da saúde propriamente dita com o manejo desses animais, que não recai enquanto responsabilidade da saúde. Exemplo claro disso, o FUMAC. Durante muitas vezes a gente recebe durante o ano o pedido para que a saúde faça o FUMAC por conta de incidência de mosquitos em algumas áreas. Só que muitas vezes as pessoas não têm informação concreta com relação ao uso e manejo do FUMAC. Que quando a gente usa de forma indiscriminada, ao invés da gente eliminar, erradicar lá os mosquitos, a gente gera uma resistência. O aumento é consideravelmente maior. E logo, chega o momento lá da dengue, a gente tem inclusive aumento de casos por conta do uso indiscriminado. A gente tem conseguido avançar bastante nessa linha. Então, parte da atribuição é feita no âmbito da saúde e muitas questões com relação ao manejo dos animais, isso não é saúde pública. Tudo bem? Obrigado, nosso secretário Leandro, ao secretário Daniel. Não tenho dúvida nenhuma, tenho acompanhado o trabalho de vocês, vejo que tem um grande empenho aí pelas secretarias, principalmente para o nosso desenvolvimento dessa cidade. Obrigado pela resposta. Obrigado. Senhor presidente, isso era de estar falando. Senador Martins. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar o senhor presidente da comissão, o secretário Michael, que cumprimentou os secretários, público presente e quem nos assiste. Senhor presidente, eu gostaria de falar, secretário, sobre a Previdência Social, que eu vi que tem valor de 201 milhões, né, de 800. Esse valor já está, as questões de contribuição que a prefeitura vem repassando, das questões patronais, está dentro desse valor de 201 milhões? Sim. 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 Tá. E as ações que estão sendo tomadas? Tem algumas ações que estão sendo tomadas também na questões dos beneficiários, né, que vem contribuindo e de recurso que está lá. Tem controle também de investimento que vocês estão tentando fazer isso daí para trabalhar melhor ou não? Ok. Bom, vamos dividir a pergunta em 10 partes, né? Com relação aos investimentos, óbvio que você provavelmente deve estar trabalhando com relação à precaução do Banco Master. Lá nós temos um conselho, né, que junto com a presidência discute linhas de investimento. Isso eu asseguro a você que está sendo feito com todo critério e a administração do Instituto está contribuindo e colaborando para que seja apurado da melhor forma e também está se buscando acessar aquilo que foi investido em Banco Master para recuperar esse recurso. Tá? Agora, com relação à política que está sendo implementada lá,
é justamente de preservar o patrimônio do servidor público, entendeu? De melhor investir, melhor administrar esse recurso. Aí lá tem o Conselho Administrativo, o Fiscal, o que estabelece políticas de investimento. Isso está sendo feito pelo próprio Instituto. Perfeito? E os patronais, está tudo correto? Está correto, nós estamos com a CLP em dia. O município fez a adesão à emenda constitucional 136, que aí trouxe à luz a possibilidade de fazer um parcelamento especial em até 300 meses. Então, nós herdamos aí dívidas de 2005, 6, 7. Hoje, o que eu asseguro a você é que o município está adimplente. Então, nós temos aí essa IP em ordem. A gente vai continuar fazendo a manutenção até para preservar o patrimônio do funcionalismo público, que é o Instituto de Previdência. Palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Isilda. Reinaldo, pode ser? Por favor, passa. Quero cumprimentar a todos, presidente da comissão Saulo, presidente dessa casa, Pretinho, Michael, na pessoa do Michael, quero convidar todos os secretários aqui presentes, todo o público presente, meus colegas vereadores. Eu queria fazer uma pergunta direcionada à cidadania de Sul. Eu vi aí que está destinado para as mulheres, eu vou especificar mulheres porque é o que está no orçamento, 100 e poucos mil. Eu queria perguntar para o Nieves, para o próprio Michael, se ele pode me responder, dentro da situação que vivemos hoje, sabemos que nós, mulheres, estamos sendo perseguidas e mortas. E muitas mulheres estão correndo atrás de auxílio do desenvolvimento social, na Casa da Mulher, ajuda financeira, ajuda de alimentos. Eu queria saber o que atende esses 100 e poucos mil e se é suficiente para o ano de 2027. Bom dia, vereador Isilda. Bom dia, presidente. Bom dia, os componentes da mesa. Esse quesito que consta de R$105 mil dessas ações desenvolvidas à assistência à mulher é um indicador bastante pontual dentro de duas ações que são executadas no Fundo Municipal dos Direitos da Mulher, que é um fundo relativamente novo, que nós criamos para ações pontuais. Portanto, ali estão apenas previstas duas ações, que é uma no mês de março, que é o mês da mulher, e uma no mês de agosto, que é o agosto lilás. Mas isso não reflete exatamente todo o trabalho que é desenvolvido voltado às mulheres no âmbito do desenvolvimento social. Eu digo isso porque é fato, é algo visível que todos os vereadores aí têm acompanhado as ações que nós temos realizado, por exemplo, na Casa de Acolhimento da Mulher de Cajamar. Na Casa de Acolhimento da Mulher de Cajamar, nós temos o custeio das despesas dos servidores, ou das servidoras públicas que ali trabalham, que em grande maioria são as nossas servidoras de nível superior, como psicólogas, advogada, assistentes sociais, também as funções administrativas. Nós temos as despesas voltadas à manutenção da casa, quando existe um acolhimento ali com parte de alimentação. Nós temos o trabalho de acompanhamento que é realizado com essas mulheres, que é no dia a dia, que é de janeiro a janeiro, 24 horas. O apoio que é realizado a essas mulheres quando chegam em uma situação de violência, o acompanhamento até a delegacia, o aluguel do imóvel onde está implantado, os veículos que ali são destinados. Então, em tese, ou melhor, em realidade, os valores que são aplicados à defesa das mulheres em Cajamar, à assistência à mulher, é muito maior do que está previsto ali. E até um requerimento que foi respondido aqui dos vereadores, a gente ultrapassa o valor de R$1 milhão que são investidos e destinados à assistência à mulher. Eu vou até melhorar para os próximos anos esse indicador que consta ali de assistência à mulher, porque olhando de fato parece que é pouco, mas na realidade essa despesa ela acaba sendo custeada através do Fundo Municipal de Assistência Social e também da própria gestão administrativa da Secretaria.
Muito obrigada, Edson. Essa preocupação minha veio porque eu sei que a situação das mulheres não está fácil e a gente tem que tentar garantir os direitos, né, dela e uma forma de estar ajudando todas elas. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor presidente. Palavra, vereador Reinaldo. Obrigado, presidente. Gostaria de pedir para o Michael, por gentileza, para voltar na questão da habitação, que eu vi que temos um investimento aí para novas unidades de aproximadamente 16 milhões, em URB e aluguel social. E eu gostaria de saber se já tem realmente algumas ações, se é continuidade na parte habitacional das obras que já estão iniciadas pelo Executivo, ou se tem algum projeto já pensando em 2027, né, para poder fazer novas habitações na nossa cidade. Bom, especificando, continuidade dos conjuntos habitacionais que já estão sendo construídos, né, tanto no Gato Preto, no Pervilha e também no Gaturinho. Há políticas, sem dúvida, para desenvolvimento de novas unidades habitacionais, inclusive, recentemente promovemos uma licitação junto à agente financiadora, que é a Caixa Econômica Federal, para a construção de 100 novas unidades habitacionais, e a Secretaria, depois, se puder até complementar, também está analisando para a construção de novas casas também no Pervilho. Então, o que está especificado no orçamento para 2027 é a continuidade dessas 400 unidades habitacionais que a gente já deu início. Que nós já temos, né? Exato. Obrigado. Vereador, só para complementar. Sim, secretário. Que nem o nosso secretário Michael falou, tem para complementar as 400 unidades habitacionais que estão sendo feitas pela própria prefeitura. Nós já assinamos convênio, teve um problema com relação à água e esgoto, já solucionando esse problema com a Sabesp, tá, para ser dada a ordem de serviço aí nos próximos dias. É que depois que foi feita a licitação, a empresa, verificando lá o local, aumentou um pouco o valor. Nós já estamos pedindo esse subsídio junto à Casa Paulista do Governo do Estado para subsidiar essa obra. Então, nos próximos dias aí, o prefeito deve estar anunciando a ordem de serviço da construção dessas 100 unidades habitacionais, que fica próximo ali o loteamento Terra Azul no Polvilho. Fora isso, a gente está em tratativa também com o governo federal para mais 200 unidades habitacionais, que se a gente conseguisse essas 800, praticamente a gente cessaria a nossa lista junto ao Ministério Público das 800 famílias em área de risco e vulnerabilidade. Tá bom? Então já obrigado, viu, secretário. Palavra, vereador Flávio. Senhor presidente da Comissão de Finanças pela Câmara, Saulo, presidente da Casa de Leis, Pretinho, meus colegas vereadores, senhor secretário municipal de Finanças, senhor Michael, estendo meus cumprimentos aos demais secretários presentes na data de hoje, e o público presente também que acompanha a sessão de forma presencial e virtual. Eu quero fazer uma pergunta aqui ao nosso secretário de Mobilidade Urbana, que é responsável pela pasta de transporte público no nosso município. Eu vi ali na apresentação que a prefeitura repassará, né, 44 milhões de reais para a empresa detentora da concessão do transporte público na cidade, né? Só que a população já paga um valor também, né? Então eu queria saber o valor real que a população hoje paga, né? Porque a partir do momento que a prefeitura complementa, é dinheiro do IPTU, né, do qual os municípios pagam, né, o IPTU. Então eu quero saber o valor real do transporte hoje no município e se a prefeitura tem algum estudo ou planejamento aí para a construção de terminais no nosso município, para a gente realmente melhorar o transporte público, que eu mesmo como vereador tenho bastante reclamações da empresa que realiza o transporte na cidade. Segurança e mobilidade. Bom dia, vereador. Com relação ao transporte público, lembrando que quando nós assumimos aqui, o então prefeito Danilo assumiu, a nossa tarifa custava R$ 4,60, e era a tarifa mais alta de toda a região. E nós tínhamos 6 linhas oficiais
e aproximadamente 18 ônibus. Hoje nós estamos com 75 ônibus rodando e 13 linhas municipais. E até o ano passado foi congelada a tarifa, nós ficamos com a tarifa mais baixa de toda a região metropolitana aqui. Esse ano houve aumento da tarifa pública para 5,10. O que ocorre? O sistema de transporte público, a gente tem a tarifa pública, que é esse valor de 5,10, que é o que a população paga, e tem a tarifa técnica, que é a tarifa total. Quando chega lá para nós, a tarifa está em torno mais ou menos de 10,80, 10,70. Para não repassar todo esse valor para a população, porque seria inviável, que nem está os ônibus intermunicipais da DMTU, a prefeitura subsidia. Não chega, o subsídio não chega a 40 milhões, não. É uma média mais ou menos, se o Michel puder me corrigir, de 1,5 milhão por mês, certo, Michel? Está na tela, 18 milhões de reais é o que está previsto para 18 subsídios. 18 milhões e 720, né? Que é o valor que a gente paga de subsídio. E para não repassar para a população esse valor real e não onerar ainda mais o nosso cidadão. Com relação aos terminais, sim, inclusive essa semana nós contratamos a FIP para poder aferir realmente o preço dessa tabela técnica, dessa tarifa técnica, e fora isso também fazer a reanálise a revisão do nosso plano de mobilidade, e nesse plano de mobilidade a gente trabalhar com a tarifa em vez de ser por pessoa, por quilômetro rodado, para a gente poder tentar uma economia, e também melhorar através de terminais, para a gente poder ter um sistema mais ágil, mais célere e servir um serviço de melhor qualidade para o cidadão cajamarense. Obrigado, senhor secretário, pela explanação. No mais, da minha parte só. Senhor presidente, mais uma... Vai falar, aproveitar que o secretário Leandro está... Gostaria de falar, secretário, sobre o auxílio aluguel. Eu vi ali que o valor de 3.241, né? Anual, aí hoje o auxílio aluguel é R$900. E já vem, desde o ex-prefeito Danilo, teve um aumento, tudo, mas a gente vê que tem um período que está sem correção. Foi feito algum estudo para aumentar o auxílio aluguel, né, através dos índices anuais, para esse pessoal que está no auxílio aluguel, que a gente vê muitas reclamações. Hoje mesmo eu obtive uma reclamação do valor do aluguel em Jordanesa mesmo, que está muito alto, né, pela procura. E, ao mesmo tempo, também gostaria de saber, eu vi ali teve as unidades, né, 400 unidades ali que vocês estão preparando para a entrega, e tem o valor para o ano de 2027 de 200 mil. Eu gostaria de saber também, aproveitando aí com o Raul, qual é a previsão de entrega dos apartamentos para quem está no auxílio aluguel? Vou falar primeiro sobre o auxílio aluguel, né? Hoje nós chegamos a ter 310 famílias, hoje nós estamos mais ou menos com 290 famílias no auxílio aluguel. E tem o aluguel social, que são as pessoas que moravam aqui na Câmara, que recebem desde 2011 esse auxílio aluguel, são aluguéis mais altos. Quando foi assumido em 2019 também pelo prefeito Danilo João, era R$300, nós aumentamos para 500 com a colaboração dos senhores. E aí depois, quando nós tivemos que remover uma leva grande de cidadãos que moravam na beira dos córregos por causa das enchentes, comunidade Carapicuíba, linha do trem, Vila União principalmente, foram quase 200 moradores. Aí nós tivemos lá o auxílio chuva e também aumentamos para R$900. E naquela época, a maioria dos aluguéis estavam na faixa de R$500, R$600. O que acontece? Quando soltou que a prefeitura passou para R$900, boa parte das pessoas começaram a colocar o teto, o piso do aluguel de R$900. Então isso inflacionou um pouco o mercado. A gente está bem atento a isso, o que é uma despesa realmente muito alta, que não retorna. Então a gente está tentando segurar, esperando essas entregas para a gente poder diminuir esse custo com essas famílias, reduzir ao máximo. Depois o Raul vai poder falar com relação ao prazo de obras, mas entregando essas obras, essas 100 unidades também, que a gente deve dar a ordem de serviço mais tardar até agosto, se tudo correr bem, é um prazo de 18 meses.
Então, após isso, a gente conseguir atualizar o valor do auxílio aluguel, que realmente, com o progresso, o Cajamar acabou ficando uma cidade mais cara e o aluguel também subiu bastante. Mas teve algum estudo nesse sentido de aumentar o índice na hora do planejamento, da meta? Que era 2027, por que não conseguiram estar corrigindo através dos índices? Porque hoje, dentro da nossa realidade econômica financeira e dentro do que essas famílias veem, todos hoje conseguem, dentro dos R$900, se manter. Nós não tivemos nenhum caso assim esporádico, às vezes um ou outro, que tem que subsidiar o auxílio aluguel. Mas são casos esporádicos, não são casos, na sua grande maioria, todos estão, a gente tem inclusive em torno de 20% a 30% que está abaixo do que está a R$600, R$700. Tem esse estudo? Complementando sua resposta, vereador, o objetivo, inclusive, com a entrega das unidades habitacionais, é reduzir essas famílias que dependem do auxílio aluguel. Aí, até mesmo pelas de dignidade, a gente vai tá atendendo essa demanda. E, vereador, respondendo a entrega dos habitacionais, estão previstos para o primeiro semestre de 2028, conforme contrato e períodos de licitação. Tá? Então, reafirmando, então a previsão é 2028, a primeira entrega é a previsão 2028. Isso, desde quando foi feita a licitação, o prazo do físico e financeiro até a conclusão sempre foi 2028. Sim. Fabi, uma perguntinha para você. Tudo bem? Sim. Fabi, tem vários pedidos dessa casa aqui, solicitação de 25 para 20 anos, questão da sexta parte, questão de auxílio alimentação. Tem alguma coisa prevista nesse orçamento de 2017 para atender o servidor municipal? Tem bastante coisa acontecendo, a gente sabe, agradece aí o prefeito, a implantação do plano de carreira, mas a gente queria saber, de repente, se tem alguma coisa prevista aí. Sim, bom dia a todos os vereadores, bom dia a todos os meus amigos secretários, a todos os servidores presentes. Nós iniciamos os estudos, né, já sentamos, inclusive, para fazer um levantamento objetivo para fazer o encaixe no orçamento de 2027, tá? Mas são estudos complexos, não são estudos simples, porque tem bastante reflexos no vencimento do servidor, enfim, mas a gente já está elaborando esse estudo e, obviamente, né, depende do valor que ele vai resultar para a gente fazer o encaixe, estudar alguma forma de parcelamento, enfim, né, mas o primeiro passo é esse valor objetivamente para a gente poder dar o próximo passo. Tá? Só para deixar, pode ver que você vai ligar assim. Nos próximos dias, aí o prefeito Calma também deve estar anunciando o plano de carreira da guarda. Pelo menos 500 servidores serão contemplados. Tá bom, Sal? Tá, legal. Importante. Vamos lembrar. Alguém mais vai falar? Will, tá quietinho. Deixa eu falar, então. Deixa eu falar. Ixi. Bom, essa pergunta acho que vem para o nosso secretário de Saúde, o Raul, e acho que o próprio Michael também deve ter conhecimento sobre isso daí. Qual tipo de assistência ou de prevenção que está sendo previsto nas áreas que não chega água encanada? Eu não vi nenhuma reserva sobre isso. E segundo as estatísticas que nós temos, a gente sabe que através dos alimentos que não são lavados com águas tratadas ou águas devidamente que tenha a prevenção de bactérias, que a gente sabe que muitas doenças vêm através de bactérias. E Cajamar, na verdade, aqui num censo de 2022, possui 93.645 habitantes, nos quais 8.311 pessoas não possuem água encanada.
e eu não estou vendo a gente com uma atenção sobre isso. Então eu gostaria muito de saber do Raul, da prevenção, da questão da Sabesp chegar com água tratada até esses locais, da questão da saúde da família, se tem alguma prevenção sobre isso, que leva a algo que a gente consiga matar essas bactérias, que eles tenham uma água tratada, pelo menos para não transmitir essa saúde, porque o caso é um pouco mais drásticos, são questões que a gente vê que está tendo um índice meio alto de mortalidade, principalmente de crianças, sobre isso. Me permite, Raul, antes até, perdão, presidente, só esclarecendo que eu acho que foi uma falha minha, no início da explanação eu não deixei claro que o item de locação de máquinas e equipamentos, além de limpeza de córregos, rios, desassoreamento de rios, ele também é de locação dos equipamentos que fazem o abastecimento das residências que são mais afastadas e que hoje não são assistidas pela Sabesp. Mas aí o Raul talvez tenha mais, ou talvez não tenha mais propriedade do que eu para falar com relação à expansão do atendimento da Sabesp. Então, mas a questão é simplesmente se está chegando algo, porque o que acontece? A maioria desses lugares mais afastados, como Poronduva, Lago Azul, Valneuvo, e se a gente ir por dentro aqui, a gente vê muitas residências que têm um poço próprio. Eles não pedem água porque eles também não têm esse conhecimento. Mas eu acho que esse conhecimento é nosso, de nós tomarmos frente, e eu acho que através disso aí, a gente elimina vários tipos de problemas, doenças que vão chegar até a saúde, onde o custo vai ser maior. Então, se a gente conseguisse colocar de uma forma mais atenciosa sobre isso daí, sobre essas pessoas que não chegam a água potável, água tratada, e enquanto não chega, a gente tomar alguma providência perante a isso aí, juntar todas as secretarias competentes aí, e a gente fazer algo que eles tivessem uma segurança na água que eles estão consumindo ali, tanto para consumo próprio como para limpeza de alimentos. Gostaria de saber se a gente tem, se não tem uma previsão sobre isso, e o que a gente pode estar fazendo para dar uma atenção especial sobre esse caso aí. Então, vereador, referente ao abastecimento que nós temos nessas áreas que não tem água encanada, nós temos caminhões-pipa, né, distribuídos pela prefeitura. Brincando, o Michael falou, ele está dentro do grupo de locação de equipamentos. Hoje nós temos 8 caminhões que rodam nas áreas do Poronduva, Lago Azul e as áreas que são necessárias. Esses caminhões eles abastecem dentro da própria Sabesp, são a água que eles entregam, é exatamente a água que a gente tem no registro das residências que são encanadas. E esse trabalho vai ser feito até que essas residências tenham a opção de ter a água encanada, porque no contrato da Sabesp, quando eles fizeram a privatização, são duas questões. Quando o contrato foi assinado em 2012, não era 100% do município área atendível. Então, separaram algumas áreas para considerar como área atendível e algumas áreas ficaram fora do contrato. Foi Poronduva, Lago Azul e entre outras áreas. Na privatização que foi feita pela Sabesp, 100% do município passou a ser área atendível. Ou seja, 100% do município vai ter água encanada e esgoto executado pela Sabesp. E o prazo da Sabesp é até 2029. Porém, nós temos uma questão que está sendo transitada junto à Sabesp, que eles vão antecipar o prazo até o final de 2027. Então, respondendo à pergunta, nós estamos trabalhando junto à Sabesp para conseguir levar essa água encanada, e o prazo que nós temos hoje da Sabesp é até final de 2027. Nós visitamos recentemente a estação de tratamento de esgoto de Jordanésia, que está em execução, já está avançada em 49%, finaliza a entrega final desse ano, começa a operar no início do ano que vem. Então, a questão de saneamento é uma preocupação e a gente tem atuado bastante referente a isso junto às companhias. Vereador, no âmbito da saúde, nós temos algumas atividades que estão sendo implementadas. Uma delas é a ampliação de acesso na atenção primária, que são as ações relacionadas diretamente à prevenção e promoção à saúde. Até 2024, nós produzimos no ano 70 mil atendimentos de atenção primária,
No ano de 2025, completo, nós produzimos 350 mil atendimentos em atenção primária. O vereador trouxe um dado interessante e realmente as infecções elas figuram entre as principais causas de morte no Brasil e no mundo afora. O que mais mata crianças é a diarreia. Isso não apenas no Brasil, mas em todo o mundo, a principal causa de morte, além das complicações, pneumonias e outras complicações, ali quando a criança ela é mais jovem, após o nascimento, a exemplo, as principais causas são as infecções. Então, nós entramos numa linha de prevenção e promoção da saúde, te leva as informações, a sugestão da água fervida, do cloro, ela fica suprimida, visto que a Sabesp tem que fornecer a água para essas casas. Não são indicados os poços, em todos os casos. Não é a atribuição da saúde acompanhar a água do poço artesiano, de outras fontes ali que a pessoa procura buscar e construir no próprio terreno. Então, há uma contraindicação com relação a esses poços. E nós fazemos essa frente com relação à prevenção e promoção da saúde e a ampliação do acesso na atenção primária, principalmente para que a gente possa dar conta desse cenário. A gente percebe que é um problema multifacetado e que carece de solução conjunta. Então, de saúde, aqui o nosso amigo também, o Raul, com relação ao acompanhamento dessa movimentação lá da Sabesp para que chegue água encanada, que tenhamos o esgoto coletado e tratado em 100% do nosso município. Então, a questão da saúde é a questão da obrigação de fazer a prevenção. E o que acontece? O que mais chamou a atenção, que eu fui além nesse quesito até, de que deixou preocupado, tipo assim, é que saiu uma reportagem do Globo há 4 dias atrás, falando assim, os alimentos contaminados matam 1,5 milhão de pessoas por ano. As crianças pequenas correm maior risco, como você falou. Embora representam 9% da população mundial, crianças com menos de 5 anos respondem por quase 1/3 de todos os casos de doenças transmitidas por alimentos e água. Então, eu sei que no nosso município, aí, no último censo, tinha média de 8 mil pessoas que não têm água tratada, chamou a atenção, e a gente sabe que esses bairros um pouco mais distantes, não só o bairro em si, mas se você for por um aqui por dentro, tem várias residências aqui por dentro que moram 4, 5 pessoas, famílias. Se a gente está orientando, já existe sim produtos no mercado que a gente consegue fazer com que essas pessoas tratam a água na caixa d'água, tratam a água na geladeira. Na sua geladeira você vai colocar tal coisa na água que vai matar todas essas bactérias e não vai correr risco com a sua família, com o seu filho, com o idoso. Então, por isso que eu estou chamando a atenção referente a isso, e foi um caso que me deixou meio que em alerta. Perfeito, vereador. Fica claro para todos a necessidade de uma conscientização da nossa população com relação a esse acesso, para que possam pedir essa água, possam pedir esse caminhão-pipa para abastecer suas caixas d'água. O melhor caminho não é o poço artesiano, existem medidas que são difundidas, como no caso, ferver a água, usar o cloro, mas o melhor caminho é sim buscar a solução do caminhão. Essa ampliação de prevenção e promoção à saúde tem apresentado um resultado muito contundente. Nós tínhamos, em média, 70 óbitos mês até o ano de 2024. Nesse primeiro quadrimestre de 2026, nós estamos medindo algo em torno de 36 óbitos apenas. Então, a gente percebe que a mortalidade geral no município de Cajamar caiu de forma muito drástica. Em 2025, nós tivemos 46 óbitos mês aqui em Cajamar, todos os residentes de Cajamar, isso considerando até mesmo pessoas que estavam fora e vieram a falecer. Até mesmo em viagem internacional, se a pessoa chega a falecer, o sistema de informação de mortalidade traz obrigatoriamente esse dado, então a gente consegue acompanhar todas essas informações. Então ficou claro em toda essa movimentação que é muito melhor prevenir do que remediar, e quando a gente leva a prevenção e promoção de saúde, quando a gente amplia acesso, a gente salva de fato vidas. De maneira muito incrível, a gente conseguiu perceber uma queda de quase 50% na mortalidade geral em nosso município. E isso, de fato, é trabalho conjunto. Saúde sozinha
não conseguir alcançar todos os resultados, então somos todos nós, incluindo a Executivo e Legislativo. Tá bom, então. Só vamos ficar atentos sobre essa questão, que eu acho que é muito importante isso daí. Eu vou me intensificar mais sobre isso para a gente ter ter uma prevenção mais de olho mais atento sobre esse caso aí. Muito obrigado pela informação, gente. Palavra, senhor presidente. Palavra, André Reinaldo. Aproveitando já aí que estamos no ponto da saúde, eu gostaria de estar considerando aqui para ver, conforme o orçamento do próximo ano, né, que foi apresentado, se nós temos previsão dentro do valor que não conseguir identificar ali, referente a mutirões da saúde, secretário, se tem alguma coisa para fazer grandes mutirões para a gente eliminar as filas, né? E se temos também algum projeto, alguma coisa dentro desse orçamento do ano que vem para o credenciamento de clínicas, até particulares, quando tem algumas cidades. Essa casa acho que já apresentou algumas indicações nesse sentido, para a gente estar eliminando algumas especialidades em algumas clínicas, né? E também se tem alguma coisa destinada já no orçamento referente à manutenção da UPA e das UBSs, dentro dessa que se está contemplado aí dentro do orçamento geral da saúde. Se pudesse explanar um pouquinho melhor para a gente ficar com esses valores fixados, eu agradeço. Claro, muito bom o seu questionamento. Começando pela questão da UPA e das unidades de saúde. Há uma cronologia estabelecida de forma conjunta com obras, onde em cada exercício nós vamos reformar 3 unidades de saúde. Então nós teremos gradativamente a reforma até 2029, a reforma de todas as unidades de saúde do nosso município. E com relação à UPA, nós teremos uma reforma com ampliação da UPA, que já está em fases de estudo. Nós estamos pautando, discutindo. O secretário Raul me ligou hoje mais cedo, inclusive, para tratar desse ponto. Então, a gente está tratando para que a gente já possa iniciar, ainda nesse exercício, a reforma e ampliação da nossa UPA. Então, em outro ponto, perdão, vereador, eu perdi o primeiro ponto. O outro seria se tem referente aos mutirões, se tem alguma previsão de algum mutirão nesse orçamento. Perfeito. Dentro do orçamento, nós temos a previsão das atividades coletivas, a previsão também dos mutirões. No desenho do complexo de saúde, nós temos a possibilidade de cambiar as especialidades para que a gente possa dar conta da redução das filas. Então, a gente tem executado isso. Com relação a eventuais convênios com serviços particulares, no município nós temos algo que é muito próprio aqui de Cajamar e tem muito a ver com o avanço das ações e serviços públicos de saúde, que nós temos percebido que grandes instituições de saúde privada, elas vêm fechando a porta por conta do avanço da saúde pública no nosso município. Algo ainda mais curioso é que no município não há muitos prestadores externos. Por exemplo, o único laboratório que existe hoje no município é o que presta serviço para a saúde pública aqui da nossa região. Então, quanto mais se avança enquanto saúde pública, menos presença do privado nós temos dentro do nosso município. Outro ponto importante, o que limita os possíveis convênios, é que a nossa estrutura de saúde, ela supera em número, em gênero, em grau, em estrutura, ela supera em muito a eventual prestação de serviço por parte dessas clínicas. E ainda, o serviço público de saúde, ele visa apenas o bem-estar, a saúde do indivíduo. O serviço privado, ele visa lucro. Por visar lucro, nós teríamos uma balança, um descompasso na balança entre os custos de operação. Então, é uma questão que se deve estudar com máxima cautela e que podemos analisar e trazer aqui nessa Casa de Leis uma leitura com relação a esse cenário. Mas hoje, com base nas filas, que não são das maiores, nós temos sim filas, existem questões, existem filas que estão ali através do Estado que são maiores. Nós temos filas municipais também, mas a maioria delas muito equacionadas, e a gente consegue fazer esse manejo entre as especialidades. Zerou um ponto, a gente resgata o outro para que a gente possa manter ali uma redução padrão. Antes de encerrar aqui, vereadores, secretários, eu gostaria de passar a palavra aqui para o secretário Michael, dar uma explanada mais com apoio, agradecimento. Obrigado, presidente. Quero agradecer a oportunidade, né, de estar aqui apresentando aos senhores o projeto de lei da
PLDO, né, o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício 2017. Agradecer o vice-prefeito Regis, o nosso querido secretário de governo, Rafael, copiloto do nosso governo, através dele todos os demais secretários. Vou fazer um agradecimento especial à minha equipe, que eles que tornaram tudo isso possível, eles que fizeram, desenvolveram junto com o Márcio, mas a Juliana, a Dani, a Bia, o Moisés, o Rodrigo, o Sósia, o Marcelo, a Catiane, o Daniel, e os colaboradores em geral da Secretaria da Fazenda. Obrigado. Bom, pessoal, eu vou dar uma folgadinha no Raul aqui. Raul, não esquece da nossa pracinha aqui em cima, meu. Esse orçamento você tem que contemplar ali. Isso vai bem. É? Pracinha é outro caso, é esse. Mas vamos dar uma olhada nessas praças, Raul. Precisa dar uma cara nova para essas praças aí. A cidade tem andado legal, a questão da saúde, esporte, segurança. Tem bastante coisa que está andando aí e as pracinhas precisam de dar uma reformada, dar uma cara nova aí. O orçamento é questão de prioridade, né? Então, dentro dessa eleição de prioridade, elege a pracinha do centro, por favor. Perfeito. Saulo, a gente tem feito reuniões aí de secretários toda semana junto ao prefeito, a gente tem discutido bastante a questão de manutenção, inclusive a gente vai fazer um novo contrato agora para a questão de aquisição de lixeiras, bancos, mesas, para a gente poder distribuir e repor as que foram danificadas por questões de mau uso, e a gente vai colocar isso daí na pauta também. Legal, obrigado. Não havendo mais qualquer questionamento sobre o projeto de lei de diretriz orçamentária LDO para o exercício 2027, determina o setor de registro de sessões que providencia transcrições das falas, enfim, a fim que as mesmas passem a entregar aos autos do projeto número 63 de 2026. Nada mais havendo a tratar, a Câmara Municipal de Cajamar agradece a presença de todos e com especial destaque para as autoridades em geral e principalmente ao secretário municipal de Fazenda, senhor Michael, agradecer também aqui o nosso vice-prefeito Regis e demais secretários pela disponibilidade e pela vontade de fazer a realidade transparência de que fale a lei de responsabilidade fiscal. Se é alguém que queira falar aí na... Fica aberto se alguém quiser comentar alguma coisa aí, acho que pelo... Um questionamento, né? Então, sob a proteção de Deus, encerraremos a presente audiência pública às 12h43. Muito obrigado a todos aí pela presença. Obrigado.